Hoje eu resolvi dar uma voltinha aí pelo DF, né, como eu sempre fiz. E eu tô aqui na Épia Norte, perto aqui da água mineral. E aqui eu considero que é uma das vias mais importantes do DF, porque tanto por aqui passam todas as carretas, né, que fazem tudo aí chegar na nossa mão, como também aqui é a rota de chegada e saída principal aí para quem vai ou vem aí do Nordeste para o DF e até mesmo aí para quem vai aí do Nordeste aí para o Sul e para o Sudeste, que acaba passando aí pelo DF, passa por aqui.